E vamos agora para a nossa próxima palestra com o tema Inovação no Tratamento de Óleo Isolante. Os nossos convidados para ministrar essa palestra são os senhores Ademar Vieira, gerente do departamento, engenheiro eletricista, assessorou o departamento de manutenção de subestações, atuando na coordenação da implantação e certificação na ISO 9001 e atualmente como gestor da área de reparo de equipamentos e laboratórios de físico-química e de ensaios elétricos. E também o Técio Lins, engenheiro do Departamento de Sistemas de Telecomunicações, engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é o coordenador de projetos e implantação do Departamento de Telecomunicações da Chesf. Com a palavra, os nossos palestrantes. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se estão, puder colocar a tela da apresentação. Bom, eu sou Ademar e nós vamos apresentar sobre inovação do tratamento de óleo isolante, né? Primeiro gostaria de dizer a todos que é um prazer a gente estar aqui. Isso é fruto de um esforço de longos anos, de uma parceria forte com fabricantes de máquinas de tratamento de óleo, com a área de tecnologia de informação da empresa e também da área de telecomunicação, aqui também representada por Técio, nosso parceiro. Então vamos lá. Para falar da inovação do tratamento, nós vamos passar basicamente por 6 tópicos, falar um pouco do que é isolação e sua degradação, quais são as necessidades de tratamento, né? Por que precisa tratar óleo de um transformador, de um reator, os processos mais habituais, tratamento por termovar convencional, que é o tradicional, o tratamento que é esse de inovação que a gente faz agora online, remoto, né? E os benefícios que essa inovação está trazendo para a empresa. Então, falando da isolação, primeiro precisamos entender que o transformador, né, os transformadores de potência, transformadores de força, reatores shunt, né, de 500 kV, 230 kV, são equipamentos que são submetidos à temperatura, umidade e oxigênio, né? E com essa submissão à temperatura, umidade e oxigênio, acaba ocorrendo a degradação térmica, oxidação, surgimento de partícula, borra e aumento do teor de água na isolação do papel, né? O papel envelhecido, o que ele faz? Ele gera uma fragilidade na capacidade elástica da celulose. Isso, durante o curto-circuito, acontece movimentos durante o curto-circuito que pode romper esse papel e levar a uma falha dielétrica, né? Como ilustração aqui tem uma imagem que mostra aqui nas paredes de um equipamento, né, já no estado mais avançado, de borras, né? Essa borra, se ela não for tratada, né, se não for feito um tratamento dessa isolação, ela deposita sobre a isolação, diminui os canais de circulação que auxilia na transferência de calor, reduz essa transferência, aumenta a temperatura e diminui a suportabilidade a transitórios. No extremo, isso pode levar à falha do equipamento, né? Bom, falando especificamente do alto teor de água, né, o que ele causa? Possibilidade de formação de bolhas em situações de sobrecarga ou no carregamento repentino, né? Então, quando o equipamento está com a umidade mais elevada, se você aumenta a carga do equipamento, ele pode gerar bolhas. E isso reduz a confiabilidade do transformador, podendo também vir a falhar. Então, é muito importante também tratar a questão da umidade, do teor de água, porque isso aumenta a confiabilidade e a expectativa de vida útil do equipamento, obviamente levando a benefícios financeiros, né? Como exemplo, aí temos um gráfico aí que ilustra, né, há uma operação com 80 graus, se a gente observar deixa eu ver aqui só um minutinho, pronto, a imagem aqui está tocada. Se a gente observar aqui a 1% de umidade na celulose e a 3% de umidade na celulose, trabalhando na mesma temperatura, né, nós mudamos de 6 para 30 anos, ou seja, um ganho aí estimado de 24, 20 anos, né, superior a 20 anos, você pode estender de vida útil no equipamento. Então é fundamental manter o equipamento seco. Para que se precisa tratar óleo, de onde vem essa umidade, né? Essa contaminação, ela pode ser por um processo fabril, onde teve uma falha no controle, né?
então não secaram devidamente o papel, celulose. Pode ter problema no transporte, ou seja, fez todo o processo adequado, mas durante o transporte ele teve alguma falha, alguma perda de estanqueidade, ou durante a montagem, né? Isso fez o enchimento, e aí, sem confirmar que a umidade do papel ainda estava adequada, né? Isso pode gerar também umidade elevada já concentrada no papel. Entrada de ar úmido em transformadores não selados, né? Isso aí também pode ser uma falha de manutenção, não trocou a sílica gel, e o equipamento foi absorvendo umidade ao longo dos anos, né? Ingresso de umidade por falha de vedações, né? Bolsas, membranas, vedações que separam o mundo do óleo com o mundo da atmosfera. O envelhecimento da celulose, né? Que a própria quebra da celulose, ela gera como subproduto a água, e obviamente uma série de possibilidades aí que você tem ao longo da vida do equipamento, através de inspeções que você precisa fazer dentro do equipamento, quando ele apresenta alguma anormalidade ou reparo, né? Substituições de componentes como bucha, radiadores e outros componentes em contato com óleo, né? Então, as causas que fazem o equipamento ter água, né, são inúmeras. E isso é extremamente danoso à vida útil do equipamento e à sua confiabilidade. Bom, vamos falar agora dos processos de tratamento, né? Só um nivelamento básico. Existem basicamente dois tipos, existem mais comuns, né, no setor da geração e da transmissão, que é o recondicionamento, onde você flui óleo por um sistema termovácuo com filtro. Ele faz remoção de partículas e de teor de água. E existe o processo de regeneração, que ele flui o óleo em colunas com material dissolvente, como a terra Fuller, o bauxita ou outros componentes, retendo compostos de oxidação e impureza, né? Aqui nós temos uma ilustração, no caso de uma regeneração de um óleo antes do tratamento e o óleo após o tratamento, né? Aqui é uma ilustração também de uma máquina que mostra que a parte de termovácuo, o painel, a parte aqui da termovácuo, e aqui é a parte onde ficam essas colunas com a terra Fuller. Nesse caso, ele faz recondicionamento e regeneração simultaneamente, esse tipo de máquina, né? Nós vamos focar aqui na apresentação no trabalho de tratamento por termovácuo, que é a retirada de umidade e de partículas, né? No processo convencional, né, as máquinas elas precisam de um acompanhamento 100% assistido, né? Sempre tem pessoas ali acompanhando, mesmo as máquinas mais antigas que passaram por automatização e tudo, elas precisam de um acompanhamento. Então, aqui é um exemplo de uma máquina, é uma máquina bastante robusta que nós temos na empresa, uma máquina com 40 anos já, é uma máquina muito robusta, mas é uma máquina que precisa de uma assistência o tempo todo de pessoas, né? Da era da Stokes ainda, uma máquina muito robusta. Mas, como dito, precisa desse acompanhamento. Vamos fazer uma ilustração aqui rapidamente, né? Quando você tem um transformador, o óleo sai do transformador, entra, passa por um filtro, normalmente 10 micra na entrada, passa por uma bomba de admissão que succiona esse óleo, passando por uma resistência que aquece o óleo em torno de 60 graus, e esse óleo vai entrar dentro de uma câmara de vácuo, né? E aí, ao entrar dentro da câmara de vácuo, o óleo circula, retornando para o transformador. Aqui é uma bomba de descarga que vai succionar e direcionar esse óleo, passando também por um filtro de saída, normalmente 0,5 micra, essa ordem de grandeza. Então aí nós estamos tirando umidade e partícula. Por onde tira a umidade? Nessa câmara de vácuo existe uma bomba que fica fazendo o vácuo aqui, então o efeito da temperatura e do vácuo faz os vapores de água saírem do óleo, e esse óleo vai sendo circulado entre máquina e transformador, num circuito fechado, para remover a umidade e a partícula. Vamos falar agora do tratamento, o que nós estamos fazendo aí de novo, né? Que a gente está chamando de monitoramento online. Esse tratamento, né, como eu disse, ele tem uma parceria aí com as áreas que são as usuárias das máquinas, né, que fazem o serviço de reparo, a área de telecomunicações e tecnologia da informação da empresa e o fabricante, porque também não é comum você encontrar fabricantes no mercado que aceitem
você mexer no projeto, alterar projetos para adequar à realidade que nós estamos tratando aqui, né? Fabricante de termovácuo. Esse trabalho, né, de uma forma sintética, é uma ilustração aqui de uma dessas máquinas, né, que é à direita. É uma termovac que ela foi adaptada para operar por comando manual ou automático, ou seja, você pode comandar por botoeira ou por IHM, pode ser aqui no local ou pode ser de forma remota por notebook ou celular, né? Para que esse comando exista, existe uma fonte própria de alimentação, e caso a alimentação da máquina caia, a gente tem como à distância retomar essa alimentação, que ela vem normalmente do serviço auxiliar da instalação. E essa fonte própria, que você comanda o supervisório, o comando, o controle, né, essa fonte que não tem alta potência, ela garante esse supervisório e comando à distância. Mesmo quando cai a parte de potência, a gente retorna a máquina à distância. E tudo isso é feito à distância, essa possibilidade só foi viabilizada com essa interação com as áreas de TI, de telecom, onde foi especificado, né, e trabalhado toda uma configuração nessa parte de comunicação, né? Então, essa comunicação em tempo real, ela permite, além do aparato da comunicação, ela permite envio de mensagens e de e-mails, tanto do processo comum, quando ele está dentro da rotina dele, como também de alguma normalidade. Então, você recebe uma mensagem e aí ele vai te direcionar para você tomar alguma ação. E, além disso, né, isso aqui é para uma aplicação futura, nós estamos também com o armazenamento de dados desse processamento, né? Esse processamento está armazenado num servidor virtual da empresa, centralizado no data center da empresa, e aí ele fica armazenado lá, criando um banco de dados para o futuro, uma futura otimização de processo, né? Aqui são ilustrações do tratamento por monitoramento online, né? Uma vista frontal da máquina, nós temos aqui a câmara de vácuo, o painel onde você tem um conjunto de botoeira para comandar por modo manual, ou você comanda aqui de modo automático na IHM, um outro painel que é onde você faz a ligação do circuito de potência e você identifica a tensão. Você tem aqui três possibilidades de tensão que a empresa existe nela, né? A Chess tem 146 subestações. E algumas delas têm tensões de serviço auxiliar de 220, outras de 380, outras de 440. Então, para a gente não ficar levando transformador auxiliar, já existe um transformador, e aí a gente seleciona, identifica a tensão, e aí faz a alimentação. Feita a alimentação, caso haja necessidade de inversão de fase, existe também uma chave aqui que possibilita essa inversão de fase sem a pessoa ter que ir lá desconectar um cabo e trocar para que a máquina opere adequadamente. Isso tudo também é um conforto, né, e uma segurança também para o operador da máquina, né? Aqui temos armários, né, para guardas de materiais, insumos. Aqui é a chave reversora que conecta um cabo para alimentação e temos aqui vários enroladores que nós vamos mostrar no próximo slide. Aqui é a vista do outro lado, né? Nós temos então aqui uma bancada para pequenas conexões que a gente precisa fazer, gavetas aqui para ferramentas, né, alguns instrumentos pequenos. Aqui é a parte dos enroladores, nós vamos mostrar na outra vista. Aqui nós temos um retificador que possibilita usar esses enroladores através de uma bateria e alimentá-los sem a energia, né? Então esses cabos são rotacionados, enrolados aí de forma motorizada. A mesma coisa com as mangueiras que vão estar embaixo. E aqui é um outro retificador que possibilita a gente manter, nós temos por trás dele duas baterias, que é a alimentação fica em 24 volts, para alimentar essa parte lógica que a gente falou, que é toda a parte de HM, o roteador, as câmeras de vídeo, iluminação, toda essa parte ela fica alimentada aqui. Então, mesmo que caia o circuito de potência, essa parte está garantida a alimentação dela por em torno de 24 horas, né? Na especificação do procedimento de rede, o serviço auxiliar da subestação AC tem que suportar até 5 horas sem a fonte, né? Através do grupo gerador de emergência. Então, ela aqui suporta bem mais. Aqui nós temos uma caixa separadora água-óleo, eu vou explicar mais adiante, uma bomba de vácuo,
resistência, filtro, né? Nessa outra vista, né, são os cabos. Então nós temos instalações que a gente precisa às vezes colocar a máquina a 300 metros de distância da onde ela será aplicada, né? Então existem aqui um cabo de 50 metros, outro cabo de 50 metros, esse 50 metros já está aqui desenrolado, mais um de 100 e outro de 100. Então eu posso usar 50, 100, né, 200, 300, até 300 metros. Aqui está o sistema de motor que enrola esses cabos, para as pessoas também terem uma ergonomia melhor no trabalho. E a mesma coisa aqui para as mangueiras. Mangueira de entrada, mangueira de saída e uma mangueira auxiliar para vácuo. Bom, aqui tem um exemplo, né? Essa é uma tela real de um tratamento, que a gente está fazendo uma instalação da empresa, um transformador 230, que mostra o fluxo dessa máquina, né? Isso aqui nós temos essa mesma tela, nós podemos vê-la pelo notebook, estando dentro ou fora da empresa, e pelo celular. E na própria tela da IHM, é uma réplica, né? Então, basicamente, nós temos aqui uma entrada do óleo, ele passa pela bomba, passa por um filtro de entrada, aquece pelos resistores, entra na câmara de vácuo, sai, passa pela bomba de saída, entra novamente por um outro filtro e volta para o equipamento, né? Então, para que esse circuito funcione de forma autônoma, independente, né, depois que a gente instala, faz todas as verificações, existiram aqui um conjunto de variações e de adaptações que foram feitas. Então, nós fazemos drenagens do filtro antes, a máquina faz isso tudo automático, né? Então, faz uma drenagem de filtro para não ter ar. Existe um circuito de bypass que primeiro coloca um circuito fechado aqui para drenar todas as bolhas, todo o ar que estava dentro da mangueira que é conectado inicialmente aqui na base do transformador e no tanque de expansão do transformador. Existe uma caixa separadora água-óleo que separa a água do óleo e drena a água para o meio ambiente, e o óleo, ao final do processo, retorna para termovácuo. Essa caixa separadora, ela tem a função de proteger essa bomba de vácuo, né? A bomba de vácuo, ela tem aqui 2 proteções de vácuo, também é uma redundância de proteção, para que o líquido, se houver algum problema nesse processo do vácuo, e esse líquido subir, ele não entre dentro da bomba para não danificar. Então, se aqui subir o líquido, ele tem sensores que detectam e para a bomba de vácuo e fecha esse circuito. Mas, naturalmente, os próprios vapores que saem do processo, mesmo sem a falha, os vapores de água e óleo que vão passar por aqui, essas proteções de vácuo, elas fazem esses vapores, através de barreiras mecânicas, liquefazer. Esse líquido, quando atinge um certo volume, o que ele faz? Ele fecha as válvulas, abre aqui para quebrar o vácuo e drena por aqui para a caixa separadora esse líquido, que é composto de água e de óleo. E esse líquido vai ser separado, a água vai para o meio ambiente e o óleo retorna, né? Então, sem isso aqui, por exemplo, nós obrigatoriamente teríamos que ter pessoas lá o tempo todo na bomba de vácuo, algumas vezes, né, por dia, eu digo o tempo todo, mas sempre ali assistido, abrindo umas válvulazinhas para drenar o óleo que acumula na parte interna da bomba, para não danificar a bomba. Ele tem um nível que ele aceitaria. Hoje não precisa mais disso, né? Além disso, existe um conjunto de sensores, né, que nos auxilia, né? Então, por exemplo, quando o filtro começar a saturar, seja da entrada ou da saída, existem medidores de pressão na entrada e na saída, que quando ele atinge uma certa diferença de pressão, ele já indica que está saturado e manda mensagem para a gente, né? Então, essas máquinas, a gente pode fazer, inclusive, a troca dos filtros com ela em operação, eles são bypassados, faz a troca do filtro. É monitorada a temperatura na entrada, a temperatura na saída da resistência e a temperatura na saída da máquina, né? Além disso, a gente monitora o vácuo, monitora a umidade na entrada da máquina e a umidade na saída da máquina, né? Então, quando você está com um equipamento que está com 30 ppm de umidade, você quer baixá-lo para 10 ppm, começa com 30 na entrada e aí ele vai baixando até atingir os 10. Quando ele atingir abaixo dos 10 ppm,
a máquina manda uma mensagem para a gente dizendo tratamento concluído com sucesso. Então, existe todo um conjunto de proteções internas, boias, sensores, um conjunto de proteções para que a máquina fique autônoma. Isso também foi uma evolução aí conjunta com esse fabricante, né? Os desafios que a gente tem proposto e tem aceitado, dado certo. E tem também proteções externas, né? Então, nós temos uma grande preocupação para que o equipamento que está sendo tratado, energizado, como se fosse uma hemodiálise no ser humano, né? Nós temos a preocupação que ele não venha a ser desligado por uma falha de processo. Uma das possíveis falhas é o nível baixar, por alguma razão. Rompimento de mangueira, alguma razão fez o nível baixar do equipamento, eu tenho que preservá-lo ali, energizado e seguro. Então foi criado um dispositivo que é um tanque de expansão. Esse dispositivo está aqui cheio de óleo, o óleo nesse caso está até um pouco mais alto. Caso esse volume, ele deve ficar no máximo em torno da metade aqui, ele fica variando, né, conforme a temperatura do equipamento. Caso ele baixe, existe uma boia aqui que detecta e aí manda um sinal para a máquina. E esse sinal para a máquina e fecha as válvulas da entrada e da saída do transformador. E manda uma mensagem para nós informando que houve um problema, nível baixo do equipamento, atuação do Equadem, etc, etc. Além dessas proteções, esse dispositivo ele pode falhar. Então, uma segunda proteção que a gente incorpora é pegar o sensor de nível do transformador. Aqui eu tenho um relé de gás e um sensor de nível. Então, nós podemos, se é um trafo pequeno, nós podemos colocar, devemos colocar o nível alto e o nível baixo. Se é um trafo de volume maior, basta colocar o de nível baixo. E aí a gente coloca esse sensor, como também um alarme do relé de gás, e a gente pega esses dois pontos, tira da régua do equipamento, passa pela máquina e retorna. Ao retornar, a gente permanece a originalidade do transformador e todas as suas comunicações para nível 1, nível 2, nível 3, de nível, etc., e alarme de relé de gás, como também replica um desses contatos para dentro da máquina e para a máquina. Então, nós temos 3 possibilidades de controle de nível. Por esse dispositivo externo, que nós estamos denominando de Equadem, aqui está uma conexão dele. Outro, pelo nível mínimo do transformador. Então, se ele falhou, ele vai atingir o nível mínimo do transformador pelo sensor de nível, e ele também vai parar a máquina. E se esse segundo falhar, ele vai ter aqui o alarme do relé de gás, que seria o terceiro ponto, que também ele pararia a máquina e não atuaria, não tiraria o transformador e manteria o transformador seguro, né? Então, todos esses dispositivos foram pensados, homologados internamente com a área de proteção da empresa, com o fabricante, com as diversas áreas da empresa, né? E aí, né, essa parte de supervisão, nós temos aqui uma foto que eu acho que ela ilustra bem essa nova realidade que a empresa tem vivido, que é um transformador de 230, 69, 100 MVA, um transformador com um pouco mais de 40 mil litros de óleo, e nós fizemos esse tratamento, né, usando essa máquina, e essa máquina, se você pegasse e entrasse aqui uma imagem real do meu celular, que a gente estava usando na hora, digita lá, status 036 no Telegram, 036 é o número de série dela, ele me dá um conjunto de parâmetros, que é vazão de entrada, temperatura, set point, vácuo, filtros, como é que estão as pressões, os volumes, as umidades de entrada e de saída, uma série de parâmetros. E quando ela conclui o tratamento, ela também manda uma mensagem automática, sem a gente consultar, dizendo tratamento concluído com sucesso. Nessa hora, ela manda a mesma mensagem também por e-mail. Aqui é um e-mail visto também do meu celular, é um e-mail que foi criado interno na empresa para um grupo de pessoas, e ela manda a mensagem. Máquina tal, 036, tratamento concluído com sucesso. Né? E por último, esse mesmo comando aqui, estando dentro ou fora da empresa, nós podemos aqui também a imagem real do meu celular quando a gente estava utilizando nesse tratamento. Você tem a mesma tela que você tem na IHM, você tem no celular. É uma réplica. O que você comanda na IHM, você comanda no celular ou no notebook. Né? Tudo isso aí foi viabilizado por essa combinação, essa integração de áreas que a empresa tem feito e que tem dado muito certo essa parceria com a área de telecomunicações e de tecnologia da informação. Eu vou passar agora a palavra para o nosso parceiro aí, meu amigo Técio Medeiros, para falar um pouco do sistema de telecomunicação.
Tá bom. Devido ao avançado da hora, eu vou ser breve, tá, na explicação do equipamento. Quando o Ademar nos procurou, né, para trabalhar nesse projeto, a gente teve que entender a demanda dele, do cliente. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente viu o que ele queria, trabalhamos com o mercado, chegamos a esse equipamento, foi desenvolvido com um parceiro. Você vê que ele é um equipamento, apesar de pequeno, né, ele é bem compacto, mas ele é bastante robusto, é um equipamento que tem várias funcionalidades embarcadas, né? E a ideia aqui é a gente ter sempre comunicação com a rede. Ele precisa, né, telecomandar e telesupervisionar a central de tratamento, e de toda maneira, onde quer que esteja. Tanto a máquina dele ela é bem nômade, né? Ela pode estar em qualquer subestação da Chess. A gente tem uma vasta quantidade de subestações, né, que ele colocou mais de 140 subestações na empresa, e onde quer que o técnico dele esteja também trabalhando, ele precisa ter acesso às informações, a acompanhar o tratamento do óleo. Então, logo de cara, a gente precisou ter essas 3 vias de comunicação, esses 3 links, digamos assim. Utilizando a parte Wi-Fi da empresa, nossas subestações, a maior parte, metade dela mais ou menos, hoje a gente já conta com o sistema de WLAN implantado, né, pelo nosso departamento de telecomunicações. A gente está expandindo, ampliando essa rede. Quando a gente não tivesse sistema de WLAN, né, uma rede Wi-Fi disponível de cobertura no pátio, e precisaria atendê-lo com rede celular comercial. E como a gente está no Nordeste, tem muitas cidades aí pequenas que nem celular pega, na verdade. A gente também se depara. A própria localidade, as subestações da gente às vezes está em um local muito afastado. Então tem também essa possibilidade de ter a comunicação via satélite. Esse é um equipamento bastante robusto. Ele é um roteador que tem a capacidade de rotear automaticamente, né? Ter a confiabilidade, ter aí a questão da redundância dos links. Ele é um switch com PoE para poder prover a alimentação e a conectividade dos telefones sem fio, dos telefones IP que existem nas máquinas, as câmeras. Ele é um firewall, ele é um equipamento que também tem controla o QoS. Então você vê que ele é bem compacto. E é um modem celular, né, com dual chip. Nesse sentido, a gente vê que ele não quer só telecomandar o equipamento. É como se tivéssemos um escritório distante da Chess, onde quer que ele esteja, né? Então o técnico precisa ter acesso a e-mail corporativo quando está lá trabalhando. A gente está dando essa oportunidade. Tem a questão das câmeras de vídeo, né, para poder também acompanhar qualquer incidente na máquina à distância. E assim a gente vê que teve que ter realmente essa conversa com nossos parceiros, essa integração diária. São soluções que a gente já tem na casa, mas precisa realmente conversar bastante, dialogar para chegar no que o cliente quer, né? Ademar, pode passar os benefícios, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o que a gente conseguiu. Primeiro, o atendimento, a questão do nosso... tem que atender à regulação, né? A gente está no mercado regulado, tem os nossos procedimentos internos para atender os critérios exigidos de qualidade. A gente é uma empresa que é de missão crítica, não pode passar nenhum segundo, digamos, sem energia. Então, esses equipamentos, a gente tem que fazer uma manutenção preventiva bastante, né, reforçada. Diminuir os riscos, né? O desligamento desse a gente sabe como é prejudicial para a imagem da empresa. E eu acho que nesses últimos pontos é os que melhor se adequam, que melhor se envolver o nosso departamento, que é utilizar a infraestrutura que a gente já tem na casa, né, montada, que a gente tem uma rede de sistema de telecomunicações bastante robusta, grande, espalhada por todo o Nordeste, com subestações já que portam, né, que tem a cobertura de rede sem fio, e conseguir colocar para o nosso cliente final, que é um cliente realmente bem exigente. A gente vem trabalhando com a Ademar, ele realmente é bem criterioso com relação a isso. As tecnologias que ele tem envolvido é a questão a questão da pouca diminuição do quadro pessoal da Chess mesmo, com o passar do tempo. Hoje a gente não tem mais condições de ter o pessoal acompanhando, né, a operação em loco. Esse custo operacional, eu posso pedir depois para a Ademar dar uma ideia de, né, percentual.
de quanto a gente consegue ganhar, né, evitar o custo operacional com esse projeto novo, e a possibilidade que a gente vê, né, com a integração, que é tratar os dados, né, essa questão de poder utilizar a inteligência artificial, utilizar o conhecimento, a ciência de dados a nosso favor, né, para fazer, inclusive, uma previsão, mudar nossos procedimentos de manutenção em cima de dados, né, bem consistentes. A gente tem perguntas, Ademar. A gente foi orientado, né, a diminuir bem o nosso tempo de explanação. Eu queria que a gente né, colocasse já a rigor à disposição de respondê-las em outro momento. A gente coloca assim, tá nos nossos contatos, para a gente conversar no que for necessário, colocar as dificuldades que a gente enfrentou, né? A gente esquece aqui, mas a gente teve interação demais para a área de TI, tem o firewall da empresa, são fabricantes diferentes, tem a questão também de ter que se relacionar com os clientes externos aí, as empresas de telefonia. Não é fácil, muitas vezes a gente, né, procura resolver os problemas para você concatenar todo mundo junto na reunião, fica realmente bem difícil. E como não dá tempo de colocar as perguntas que chegaram, a gente se propõe, né, a ficar disponível para responder, né, no momento adequado. Porque o tempo já teve que ser encerrado. Desculpa falar aqui, a gente está recebendo uma orientação da organizadora que a gente precisa encerrar porque vai começar uma palestra de cunho geral e não vai dar tempo para responder as perguntas, né? Correto. Então, dá assim, bem rápido. Da nossa parte, eu gostaria só de enfatizar o seguinte, que isso realmente é uma parceria muito forte, de anos, que tem acontecido com esses agentes, né, tanto interno quanto externo. É uma área que realmente reduziu muito a quantidade de efetivo, tem uma tecnologia disponível, estamos migrando um perfil de funcionário para um outro perfil, né, onde o perfil anterior era gente muito mais, vamos dizer, mais mão na massa. Hoje a pessoa já tem que entender um pouco mais de comunicação, de mexer com coisas mais modernas, né? E além disso, essa redução de custo operacional ela realmente é muito significativa, né? Fizemos alguns estudos na empresa, é superior a 60%. No nosso caso aqui, isso depende muito da realidade de cada empresa, de cada contexto que vive, né? Basicamente isso, agradecer a atenção de todos, passar a palavra para a Tess também e a gente fazer um encerramento. Que nem você colocou, né? A gente tira um pouquinho, eu acho, né, da área mais, digamos, mais física lá, do técnico para qualificar nessa parte de comunicação. A gente tem investido também no treinamento, a gente tem um centro de telecomunicações que, né, foi demandado com mais atividade, mas de toda forma a gente vê que é realmente um ganho absurdo nessa questão de homem-hora, né, gasto na empresa hoje com esses equipamentos, né? A gente hoje, eu acho, faz 3 a 4, né, tratamentos mensais simultâneos. Eu acho que tem vaga aí para fazer mais, né? A gente tem qualificação de colocar até 100, dobrar. E a nossa ideia também é que está expandindo a nossa rede de cobertura sem fio, né? Que a gente percebeu durante esse um pouco mais de um ano que a gente tem feito do projeto, que quando a gente está no nosso sistema mesmo próprio de rede sem fio, é muito mais confiável, é muito melhor, é mais rápido. A rede de celular da gente não é tão adequada ainda, né, para passar somente imagem, quando é o caso, mas a gente está expandindo a nossa rede. E no mais é agradecer a todos, nos colocando à disposição também para responder os questionamentos, né, quando formos procurar, se quiserem, podem ligar, mandar um e-mail, que a gente trata com mais detalhes, né, de todo o nosso aprendizado aí, digamos, que a gente ainda está implementando. Obrigado a todos. Obrigado também. Boa tarde. Agradecer aí aos nossos palestrantes e também a vocês, nossos telespectadores.